Na Califórnia, certos delitos, como o furto de objetos avaliados em até $950, não são mais passíveis de prisão. Na Califórnia, uma onda de furtos tem forçado o fechamento de lojas e farmácias. Segundo a polícia, os ladrões estariam se aproveitando de uma mudança na lei que trata de furtos no estado. As pessoas entram levando aquele saco, trazendo, um saco de lixo consigo e começam a colocar os produtos que querem. Quando chega ali no valor de $950, fecha a bolsa, vai embora e não paga pelos produtos. Os seguranças dessas lojas nada podem fazer. Eu vou citar alguns dados aqui da Califórnia, só para que a gente possa falar sobre o que ela é hoje e tentar depois traçar a história do porquê isso está acontecendo, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar o PIB da Califórnia, é o maior PIB dos Estados Unidos. O dado aqui de 2022 que a gente tem é de 3,12 trilhões. Ela é o estado mais rico dos Estados Unidos. O segundo é o Texas, e ela tem quase o dobro de PIB, 3,1 contra 1,7 do Texas. Depois vem Nova York com 1,7, um pouquinho mais baixo que o Texas, Flórida, Illinois. E se a gente for ver, há 60 mil pessoas sem teto em Los Angeles. Se for pegar toda a população de rua dos Estados Unidos, 25% vive na Califórnia. O que é alarmante, né? Será que há algum estímulo para que o mendigo migre para a Califórnia no final das contas? Hoje, o Skid Row tem mais ou menos uma faixa de 7 mil pessoas. A maioria dessas pessoas são moradores de ruas e pessoas sem tetos. Sim. Hoje, aqui na Califórnia, o Skid Row em São Francisco que abriga a maior quantidade de moradores de rua. Sendo que o Skid Row é aquele lugar que o pessoal fala, não, nos Estados Unidos tem muito morador de rua, tal, porque o pessoal filma essa área. Atualmente, como é que funciona ser morador de rua na Califórnia e por que o número tem crescido bastante? Aqui na Califórnia, para você ser morador de rua, você recebe 2 benefícios. O primeiro é o Food Stamp, que é um cartão de compras, como se fosse um Bolsa Família aqui, de $200. E em São Francisco, você recebe um adicional em dinheiro de $620. Caraca. Tem abrigos e tudo, só que as pessoas preferem dormir na rua. Então, para ser morador de rua hoje, na Califórnia, você ganha $820. Você ganha um salário mínimo para morar. Você pode até juntar. Sim, e para ganhar isso é muito fácil. É só você ligar no departamento aqui de Homeland Security, só tu ligar lá e falar que você é um morador de rua e aí eles te dão um food stamp. Caramba. De $200 e você pega em dinheiro, $620. Caraca. Muitos moradores de rua estão saindo de outros estados e vindo para Califórnia, porque tem esse benefício. E nós temos um grande êxodo de população. De 2020 a 2021, quase 250 mil pessoas se mudaram da Califórnia. Isso tem como fonte o The US Census Bureau and the California Department of Finance. Então, o que está acontecendo lá? Como que um estado tão rico está tendo esse problema de êxodo de pessoas produtivas e de chegada de pessoas sem teto? Porque se você tem num país com 50 estados, né, sem contar o Havaí, que é mais difícil migrar para lá, né? Afinal tá no meio do Pacífico. Mas você tem um país tão grande quanto os Estados Unidos, e você vê que 25% dos moradores de rua estão concentrados em um só estado, qual o problema que a Califórnia tem hoje? Existe o federalismo dentro do federalismo, ou seja, existem os condados dentro da Califórnia, os condados republicanos que passam as suas leis, que se protegem. São os vários filtros que os pais fundadores colocaram na sua história. Até costumo falar muito para os meus alunos, o presidente americano ele manda menos do que as pessoas imaginam, porque qualquer decreto lá em Washington, até chegar no meu condado, são muitos filtros legislativos até chegar no meu condado. Então eu moro numa bolha republicana, num condado republicano dentro da Califórnia. Então essas políticas que nós temos visto de mendigos na rua, as CVS, as farmácias sendo invadidas, no meu condado não chega porque aí eu vi isso mesmo, na prática. Na prática, Quando né? eu fui te visitar em março, a gente foi para Los Angeles, para Venice ali, apesar que o xerife Villanueva já tem feito um trabalho, não sei há quanto tempo, mas melhorou bastante o que estava acontecendo em Los Angeles com aquelas barracas, que tudo aquilo que se mostra na televisão não, né? Não se mostra na televisão, na rede social. O Matt fala muito disso, mostra vários vídeos e até caiu aquele perfil que você me indicou uma vez, acho que depois voltou, que é aquele fato real de São Francisco, Ele né? voltou. Aquilo tudo é verdade. E realmente em Redondo Beach você não vê isso. Não vê porque tem esse federal. As decisões dos cidadãos
o poder de ação ele é muito perto de você, né? Se você conversa com pais e mães que estão preocupados com os filhos na escola, o distrito escolar, se você senta numa mesa política, as pessoas não conversam muito sobre Joe Biden, Donald Trump, as pessoas conversam sobre o governador, sobre o condado, sobre o xerife, perto, né? Porque ali você tem um poder de ação muito grande, né? Nós votamos no nosso distrito escolar um budget para reformar toda a high school dos meus filhos, quase 15 milhões de dólares, até nós colocarmos em votação e receber o dinheiro, foram 32 dias, ou seja, tudo é muito rápido. Na cara da Malu. Tudo é muito rápido, né? Então, assim, esse poder de ação, pelo menos ainda protege contra os grandes centros, como São Francisco, que está abandonado, né? A própria Downtown Los Angeles também. Mas a Califórnia, eu já começo a enxergar, não sei se o Matt, vou passar para ele, mas o pêndulo, eu já vejo alguns condados democratas, porque as políticas foram tão para a esquerda, que eu já vejo alguns condados democratas, o pêndulo já voltando um pouco mais, pelo menos para os democratas ali, de centro, mais moderados. Lembrando também que o estado da Califórnia é o maior colégio eleitoral, né, com 55 delegados, mas é um estado que vota majoritariamente com os democratas, então é por isso que os candidatos republicanos nem vão na Califórnia fazer. Não vale a pena. Não vale a pena, porque você tem a pirâmide americana, ela é de cima para baixo, então você precisa ver a mudança acontecer de dentro para fora. E essa mudança eu vejo que está acontecendo. Os condados estão começando a votar republicano, porque são essas políticas que atingem os filhos, que atingem a comida na mesa. Então, você vê que já está existindo aí uma volta de um pêndulo, pelo menos para os democratas mais moderados. Agora, tem uma coisa interessante de estudo, que aquela política que transformou os felonies em misdemeanor não foi uma lei. Felony é um crime que você pode ir pra cadeia. Misdemeanor é que você pode pagar... Um delito. Isso. Só que daí você, assim, tecnicamente, o misdemeanor, você pode ser... O policial pode chegar em você e pode falar, você cometeu esse negócio, você tem que ser processado, você pode ir até pra cadeia. Mas na prática, isso não acontece porque não vale a pena. E aí, essa mudança que transformou vários desses felonies em misdemeanor, um deles sendo o shoplifting, que é você entrar numa CVS, numa farmácia, num supermercado e roubar até $950 e sair tranquilo, tecnicamente não é que você vai sair tranquilo. Pode vir um policial, te abordar e falar, você cometeu aqui, vou te dar um warning. Olha lá. Isso, quando aconteceu, não foi uma lei que alguém passou de maneira arbitrária. Foi um referendo que as próprias pessoas votaram, falando, tadinho desse pessoal, eles são vítimas da sociedade. O que será que pode dar errado se a gente fizer, na prática, $950 do cara poder entrar e não acontecer nada? $950 é coisa pra caramba em um mercado, pô. Ainda muita mais coisa. Nos Estados Unidos, que pois o poder de compra é maior do que aqui. Deixa eu só falar, o Marlon Kinelet. Moro na Califórnia, próximo a São Francisco. Moradores de rua estão por todo lado. Há uma normalização do furto em mercados. É muito comum encontrar o vidro do carro quebrado. O governo está destruído. Então você expulsa quem é produtivo porque você colocou muito imposto. E aí, desse dinheiro do imposto que você arrecada, você gasta uma nota para manter o morador de rua. Muito mais do que gasta, por exemplo, para manter uma criança na escola, chegando a $10 mil no geral do estado, e em São Francisco $100 mil para o número de moradores de rua que havia na época. Fora isso, se o dinheiro que você dá não é suficiente, você ainda dá a seringa. Você ainda dá a possibilidade dele ter uma barraca onde ele quiser, nos endereços mais caros da Califórnia. Dá a camisinha, o cara pode fazer o que ele quiser a céu aberto. E além de tudo isso, se ele falar que o dinheiro que ele ganha do estado sem fazer nada é pouco, ele pode furtar até $1.000 ou $900? 950. Até $950, porque esses furtos não são considerados crime, dirigir sem carteira não é considerado crime, consumo de drogas em público não é considerado crime, ameaças criminais, morte, assédio, entre outros, também não. Mas você não pode beber na rua, tá? Olha só. Então você pode usar cocaína.
Mas tomar cerveja, não. Você pode se injetar. Você não pode beber na rua. Gente, Você pode abrir o braço. Você não pode pegar levar a seringa que o governo te deu, porque é limpa, tá? Nossa, que bom. O dinheiro que ele deu pra comprar cocaína e pode usar. Até antes de entrar no ponto do porquê há tantas políticas pra moradores de rua, será que isso virou bom pra alguém especificamente, né? Que fornece os banheiros, que vende as camisinhas, que vende as seringas. Mas, citando o dado do imposto. Então, a combinação entre imposto da Califórnia com os impostos federais, no nível mais alto, chega a 49,3% da renda. Meu, 50%. 50% da renda. Sendo que em LA, né, em Los Angeles, ainda tem uma taxa de mais 10% sobre cada venda que você faz. Então dá pra chegar a 60% de imposto. Vocês acham que daqui a, por exemplo, uma década, vocês que moram lá, a Califórnia vai ter solucionado os problemas que estão acontecendo? Ou vocês enxergam que, apesar de uma reação, já se afundou tanto em questão de mentalidade, entender que aquelas políticas equivocadas são as necessárias, que o estado que é hoje o mais rico dos Estados Unidos, que seria um dos países mais ricos do mundo em PIB, vai começar a ser ultrapassado por outros que adotam políticas melhores? Eu sou otimista. Eu acho que a América sempre reage, eu falo isso para os meus alunos, e sempre reage de dentro para fora. Uma coisa que nós temos que pensar também, sempre que a gente lê algumas notícias dos Estados Unidos, é as duas costas são muito barulhentas, é muito barulho, muita falação, enquanto o meio do país continua produzindo o agrofasciste, né? Direitista e fasciste. Continua produzindo, as engrenagens continuam rodando. Eu sou positiva. Eu acho que em 10 anos, eu não sei se teremos um governador republicano, mas eu acho que alguns condados já vão estar de volta, já vão estar flipados, digamos assim. Na minha visão, pelo que eu conheço dali, o que a gente vê ao longo do tempo, eu tenho um pouco de dificuldade de ter uma visão tão otimista. Acho que eu sou uma pessoa que vê o copo um pouco mais meio vazio.